Começa agora, Jornal da Terra. Jornal da Terra. A página oeste da nossa grande São Paulo. Jornal da Terra. Está no ar, o Jornal da Nossa Terra. Alô, São Paulo, uma boa tarde para você que sintoniza o AM 1330, uma boa tarde para você que ouve a Rádio Terra através da internet, nos dispositivos móveis, através do www.radioterra.am.br. Está começando a edição 229 do Jornal da Terra, um jornal que diariamente se propõe a monitorar a região oeste da Grande São Paulo, esclarecer os fatos, cobrar as autoridades, servir o povo da região oeste da Grande São Paulo, fazendo rádio na sua essência, interativo, companheiro e prestador de serviço, entrando diariamente na sua casa para levar a boa nova até mesmo quando a notícia não é exatamente boa, porque pior do que saber aquela notícia ruim é ser privado dela e assim ser escravo da desinformação. E onde não há informação, mora a especulação. Os assuntos da nossa gente no Jornal da Terra. Esses são os destaques desta sexta-feira, dia 22 de novembro de 2013, edição 229 do Jornal da Terra. Vagabundos que escondiam drogas em caixinha de leite na Coab 2 em Carapicuíba são detidos pela PM. Região oeste da Grande São Paulo tem o menor número de multas da lei anti-álcool. Poupa Tempo Osasco cria sistema de agendamento para serviços de veículos. Deputado Celso Gírio de Osasco quer aprovar projeto de parcelamento de débitos do IPVA. Deputada Luísa Erundina dá palestra sobre transporte público amanhã à tarde no PSB de Osasco. Trecho do Rio Tietê que passa pela região oeste vai transportar lixo e lodo. Jornal da Terra. Apresentação: Rodrigo Lobo. Seja muito bem-vindo aqui ao Jornal da Terra nesse 22 de novembro de 2013, o 326º dia do ano. Faltam só 38 dias para 2013, 31 dias para o Natal. Hoje, 22 de novembro, é o Dia do Músico. E claro, nesse Dia do Músico, vamos dar os parabéns a todo mundo que se define como músico, quem canta, quem compõe, quem produz, quem toca qualquer instrumento, uma nobre arte. E nesse 22 de novembro, entre os famosos que fazem aniversário no Dia do Músico, está a apresentadora e também cantora Eliana, que era menininha, acaba de completar hoje 40 anos. Polegares, polegares, onde estão? Aqui estão. Eles se saúdam e vão. Eliana Micael Bezerra é o nome de batismo de Eliana. Aos 13 anos ela entrou para o grupo As Patotinhas. 3 anos depois fez parte do Banana Split. Apresentou programas como Festolândia, Sessão Desenho, Bom Dia e Companhia, Eliana e Companhia, TV Animal, tudo lá no SBT. Na Record, comandou as atrações Eliana e Alegria, Eliana no Parque, Fábrica Maluca, Eliana e a Fábrica Maluca. No programa Eliana Tudo é Possível, em agosto de 2010, a apresentadora retorna no SBT e apresenta esse programa homônimo na casa do Silvio Santos. Ela é casada com o músico João Marcelo Boscoli, que é filho da cantora Elis Regina, com quem tem um filhinho, o Arthur. Então, parabéns à quarentona Eliana, desse 22 de novembro, o Dia do Músico. Antes da gente ir para o primeiro giro de notícias, só quero lembrar que também nesse 22 de novembro a gente tem, viva ainda na lembrança, 50 anos da morte do presidente Kennedy, que viveu entre 1917 e 63, quando foi assassinado em Dallas, no Texas, nos Estados Unidos. Para lembrar que John Kennedy
foi muito carismático e foi o primeiro presidente católico dos Estados Unidos. Aliás, um crime até hoje não elucidado. E nesse período aqui que se lembra os 50 anos da morte de John Kennedy, pipocaram somente 50 biografias inéditas, se é que você pode dizer assim, né? Mas novas biografias foram lançadas nos Estados Unidos só na última semana. Imagina se lá valesse a lei que vale aqui, que você tem que pedir autorização para a família ou para o próprio biografado. Não tem condições, né? Bom, tá lembrado aí também outro acontecimento importante nesse 22 de novembro. Vamos lá para o primeiro giro de notícias. Na volta eu vou conversar com o Flávio Azevedo Lima. Vamos falar de educação pública, como acontece toda semana aqui no Jornal da Terra. Ainda hoje, papo principal que já está chegando, o Jair Bernardo, professor Jair Bernardo, educador físico, vai falar de saúde e boa prática de esportes. Virou uma onda nas prefeituras da região, essa tal academia ao ar livre. É bom ou não é? O professor Jair Bernardo vai dizer pra gente, porque ele é da região, tem experiência, é pós-graduado, sabe tudo sobre educação física. Perguntar também esses aditivos todos aí, essas proteínas e também esses asteroides, essa maluquice que a molecada usa para ficar forte, a mulherada usa para ficar bonita, mas que acabam criando muitos problemas da saúde. Vimos recentemente essa moça, Maria Melilo, ex-BBB, descobrindo um câncer absolutamente nocivo, que ela teve que extirpar 70% do fígado dela para se ver livre dessa doença. Tudo, ela mesma reconhece, porque usou durante muitos anos os asteroides anabolizantes. Vamos falar de tudo isso aqui hoje no Jornal da Terra com o professor Jair Bernardo. Esse é o Jornal da Terra, onde sua cidade é nossa notícia. Jornal da Terra. Apresentação: Rodrigo Lobo. No próximo dia 30 de novembro, a Prefeitura de Barueri promoverá o primeiro Dia Animal Adote um Amigo, com o objetivo de inserir os animais junto à comunidade de forma responsável e oferecer aos bichos de estimação um dia de recreação e lazer num convívio harmonioso com seus responsáveis. O evento será realizado durante todo o dia no estacionamento do ginásio poliesportivo José Correia, no centro da cidade, e contará com vários serviços, campanhas e diversões em prol dos animais, como a feirinha de adoção de cães e gatos, todos vermifugados, chipados e castrados, o registro geral animal, em que o animal recebe uma plaqueta com o número de identificação para usar presa à coleira, além da carteirinha possibilitando a identificação do animal em caso de perda ou roubo. É tudo gratuito, mas será necessária a apresentação de documentos e comprovante de endereço do responsável. O primeiro Dia Animal também reservará atividades lúdicas, como shows de adestramento, a cão-minhada com um passeio, o cão-curso, cão charmoso e a corrida animal. As inscrições poderão ser feitas antecipadamente pelo 0800 7717 207. Repetindo, 0800 7717 207. Jornal da Terra. Jornal da Terra. A sua cidade é nossa notícia. Aqui no Jornal da Terra, nesta sexta-feira, 22 de novembro, hora de falar de educação pública, com quem sabe e conhece a educação pública no Brasil. Nosso colunista Flávio Azevedo Lima, que é diretor do Sindicato dos Professores da Rede Pública Estadual, a POSP, e também vice-prefeito de Itapevi. Flávio, claro, né? Sempre um prazer recebê-lo aqui no programa. Seja bem-vindo mais uma vez. Uma boa tarde. Boa tarde, Rodrigo. É uma satisfação novamente estar aqui e quero te agradecer também todos os seus ouvintes. Flávio, vamos começar falando desse mega concurso do governo do estado para a contratação de professores. São quase 60 mil vagas. As provas foram realizadas inicialmente no final de semana. O que você pensa e o que você espera de melhoria para a rede estadual de ensino com a contratação, efetivação
de cerca de 60 mil professores? A informação que eu tenho é que se inscreveram mais de 320 mil professores. Como é um concurso nacional, vem pessoas de outros estados também prestar o concurso, mas esse concurso ele vai acontecer por conta de uma pressão muito forte do nosso sindicato, da POSP, porque nós entendemos que a investidura do emprego público, e isso está na Constituição Federal, tem que ser através do concurso público. É evidente que nós temos outras categorias de professores, como categoria F ou categoria O, mas a gente sempre discutiu a necessidade de um quadro permanente na Secretaria de Educação, no caso dos professores, e esse concurso é uma luta nossa e com certeza isso vai melhorar a situação da educação no estado de São Paulo, pelo menos no que diz respeito à quantidade de professores, que tem muita falta de professor no estado de São Paulo. Agora, Flávio, são quase 60 mil vagas, mas cerca de 400, 500 mil inscritos, é isso mesmo? Então, Rodrigo, esse concurso, por ser um concurso grande e que por esse número, né, quase 400 mil, então não é um concurso pequeno, é um concurso grande. E o APUEP, enquanto sindicato dos professores do Estado de São Paulo, tem a obrigação e já está se colocando à disposição. Tá certo, esse foi o Flávio Azevedo Lima, vice-prefeito de Itapevi, mas especialmente diretor do Sindicato dos Professores da Rede Pública Estadual, a POSP, e também colunista de educação aqui do Jornal da Terra. Flávio, mais uma vez, muito obrigado. Até a próxima semana. Sempre um prazer ouvir você falar de educação aqui no Jornal da Terra. Boa tarde, Rodrigo. Quero te cumprimentar novamente e dar um abraço a toda essa equipe e a todos os ouvintes. A sua cidade é nossa notícia. Jornal da Terra. No próximo dia 30 de novembro será lançado o livro Vida Passada a Limpo, do jornalista, professor universitário e atualmente assessor do Instituto de Previdência do município de Osasco, Ricardo Dias. O evento será na Biblioteca Monteiro Lobato e exemplares que retratam sua trajetória de 50 anos com atuação profissional e comunitária serão vendidos a R$20. Ricardo Dias tem 66 anos, é graduado em jornalismo pela Faculdade de Comunicação Social Casper Líbero, se pós-graduou em administração de museus pela Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, fez mestrado em administração com ênfase em marketing. Atualmente, cursa mestrado em gerontologia na Pontifícia Universidade Católica e leciona no Centro Universitário Unifio para o curso de jornalismo. Ricardo Dias, desde a infância, participou de muitas atividades culturais e religiosas, dentre elas as realizadas na Igreja da Imaculada Conceição. Ricardo também é pesquisador, escritor e ator. Atuou como repórter e editor de jornais impressos de São Paulo e de Osasco. A sua cidade é nossa notícia. Jornal da Terra. Aqui no Jornal da Terra, o nosso papo hoje é falar de saúde. Falar de saúde, temos aqui um convidado, o professor de Educação Física, Jair Bernardo, que eu já vou apresentar a vocês. E está conosco também para ajudar a entrevistar o professor Jair Bernardo, nosso amigo aqui, companheiro colunista do programa, o Ralph Silva. Uma boa tarde para você, Ralph, seja bem-vindo aqui ao Jornal da Terra. Boa tarde, Rodrigo, boa tarde, Jefferson, boa tarde, Jair e todos os ouvintes aí do Jornal da Terra. Um prazer estar aqui novamente. Estou sendo apresentado ao professor Jair Bernardo agora, através, amigo do Ralph, de longa data. E, Jair, uma boa tarde para você. Aqui no programa de rádio, a gente costuma ter um diálogo com o ouvinte de uma maneira muito, muito simples. E vamos começar da maneira mais simples. Eu queria que você dissesse quem é o Jair Bernardo, né? Você é professor de Educação Física, formado na Uniban, né? Positivo. Para apresentar para os nossos ouvintes. Positivo. Uma boa tarde à mesa, boa tarde aos ouvintes. É um prazer muito grande estar com vocês e poder estar aqui dando uma palavrinha a respeito da parte de saúde, mais especificamente atividade física. Certo. Eu sou formado pela Uniban, bacharelado, e estou concluindo agora este ano uma pós-graduação pela USP.
E a sua preocupação, a sua dedicação é relacionada ao bem-estar físico, à saúde, através da prática de esporte, certo? Exatamente. Como o tema saúde e atividade esportiva é um tema que está vivo na própria sociedade, até porque a saúde ela está sendo buscada, né, com maior eficiência, então a gente vê aí que a parte de atividade física ela é importantíssima, né, e nós estamos aí preparados para poder estar passando às pessoas, aos ouvintes, o que seria necessário, né? Exatamente. Agora, o Jair, aqui no programa a gente recebe às quintas-feiras o Dr. Zé Lima, cirurgião cardiovascular, para falar também de saúde, sobre a ótica de um médico. Ok. Nós temos aqui alguns amigos que sempre vêm ao programa, que estão focados no esporte, o pessoal do Boxe Team. Box Top Team, tá, estava me fugindo uma palavra aqui. Box Top Team, que eles atuam com as comunidades carentes aqui da Zona Norte de Osasco. Correto. Mais precisamente ali no Céu Gilda Arnes, ensinando artes marciais. Correto. Levando também a molecada, e também não só a molecada, lá também pais, terceira idade, todo mundo frequenta esse projeto já há algum tempo. Muito bacana. Você conhece o projeto, não? Não conheço. É muito bacana mesmo, convido até o amigo a conhecer. E a gente sempre tenta trazer informações para os ouvintes do Jornal da Terra, sempre com gente da região. E aqui nos chamou a atenção, nos tem chamado a atenção muito recentemente, na região inteira oeste aqui, essa onda de academias ao ar livre, né? Então começou com uma ideia que aqui nessa legislatura foi apresentada pelo vereador Alex da Academia, né? Já existia na legislatura anterior. Quem que tinha apresentado na legislatura anterior? Na verdade foi a sugestão do vereador Rogério Lins. Então, mas na primeira vez que segundo ele, né, na primeira vez que tomou posse, o professor Candaules, que tinha uma indicação para isso já há 3 eleições atrás. Quando o filho é bonito, um monte de pai. Enfim, e eu me lembro do vereador Alex da Academia, porque efetivamente elas começaram a ser implantadas neste ano, pelo menos nesse formato que se vê aí, e viu o vereador Alex da Academia transitando pelas casas legislativas de toda a região, né, mostrando o projeto. Ele se tornou efetivamente o pai da criança. Enfim, apesar de ter vários, ele acabou ganhando essa notoriedade. Mas no Bojo, a gente tendo a oportunidade de conversar com gente como você, formados em educação física, preparadores físicos, no Bojo vivem uma série de dúvidas, de questões e de preocupações. Correto. Uma delas que eu tenho ouvido muito, seja do secretário de esportes de Itapevi, seja de gente aqui de Osasco ligado ao esporte, pessoal da Box Top Team, o técnico do time de handball de Itapevi também manifestou essa preocupação. Correto. É a questão de não se ter profissionais habilitados para dar orientação às pessoas que vão lá para essas academias ao ar livre e pode se machucar severamente, né? Corretamente. Assim que surgiu essa moda, né, que eu até aprecio, porque é importantíssimo. A prática de esporte é muito boa. A né? prática de esporte e o incentivo, né? Porque tive uma matéria ainda agora há pouco sobre a obesidade, né? Então a falta desse estímulo para essa atividade física também passa a gerar essas condições impróprias para a saúde. Então foi muito bem visto esse programa. Mas como você ressaltou, é importantíssimo a presença de um profissional qualificado para estar instruindo essas pessoas. E me parece, como é que chama a entidade que controla a atuação dos profissionais de educação física mesmo? CREF. O CREF? O CREF. Parece que o CREF já anda preocupado com essa onda de academias ao ar livre, fiscalizando para ver se vai se colocar profissionais mesmo. Exatamente. Tem alguns pontos já até colocaram. Se não me engano, aqui no Rochdale mesmo, não sei se são todos os dias, mas tem um professor, eu não sei se ele é voluntário ou se ele é da prefeitura. Mas ele participa dando orientações. O que ocorre é o seguinte, esses equipamentos, essas máquinas, né, elas estão lá, elas até têm uma ilustração de como utilizá-las. Mas se você desconhece o seu potencial de força, a sua amplitude, de flexibilidade, você pode ter uma distensão muscular, você pode se machucar e de repente aquilo que era voltado para você se estimular, você acaba desistindo.
porque você, de repente, não se deu bem. Não, você sai de lá todo machucado. Então, conclusão, é importantíssimo isso daí, né? E realmente o CREF tem acompanhado isso. Eu não sei com qual efetividade, né, e o que eles vão propor, mas é essencial que tenha um profissional de educação física acompanhando esses movimentos. E me parece, né, Alvo, que não tem tido essa... não tem... A contratação de profissionais não está acompanhando a demanda dessas... implantação dessas academias. Até porque é complicado. Você imagina, você está como um local aberto, aí vai colocar um profissional desde as 8 da manhã até tal hora, depois de tal hora, até 10 horas da noite. É bem complicado. Olha, Rodrigo, tem um projeto nosso aí, até foi um projeto de trabalho na época da campanha, montado pelo professor Jair Bernardo, que seria o seguinte, que é um professor de educação física e vários estagiários. Tá. Né, professor orientando os estagiários e os estagiários orientando os usuários do parque, da academia, né? Até fazer um projeto de corrida, agora com a ciclofaixa também, a gente vai falar sobre ela daqui a pouco. Também um projeto para pedalar, né, para promover qualidade de vida. A ideia não é formar atletas, não, é realmente trazer saúde para a população. Então eu acho que é um projeto que eu já encaminhei para o prefeito para ver se a gente traz um profissional de educação física e vários estagiários. Que também, com a quantidade de faculdades que a gente tem na região, nós temos a demanda muito alta. Eu conheci o Jair no estágio dele. Certo. Ele foi ajudar a gente num projeto e fazer um estágio. Por quê? Os estudantes de educação física, não só educação física, mas várias áreas, têm dificuldade para conseguir fazer o estágio. Sem o estágio ele não consegue se formar. É verdade. Então a gente poderia utilizar essa mão de obra barata e às vezes até gratuita para auxiliar a nossa população. Eu acho que seria muito importante. Mas no atual estágio aí, ainda fica muito longe. E professor Bernardo, é muito complicado controlar isso. Como é que seria a opção? Essas academias estão lá, numa praça, geralmente. E como é que vai colocar um profissional desde as 8 da manhã, depois um outro, mesmo que seja estagiário? Demanda uma contratação de uma quantidade grande de profissionais. Exatamente, mas como disse o Ralf, seria o profissional poderia ser só um, para cada parque e no seu período de trabalho, né? Que eu não sei qual seria o horário. Normalmente a carga horária de um professor de educação física é 6 horas? Até 8 horas. Até 8 horas. Até 8 horas. Na verdade, a maioria trabalha muito mais que isso, né? Você pega professores aí que iniciam o seu trabalho pela manhã, 5, 6 horas da manhã, até como personal, né? E depois em diversas academias. Certo. Até porque o profissional ele não é valorizado. Certo. Né? Então, como tantos profissionais, ele tem que se desdobrar em várias academias e como personal para poder... o problema são os boletos. Exatamente. Os famigerados boletos. Exatamente. Odeio. Então, por exemplo, eu não sei qual seria a carga horária na prefeitura, mas 6 horas, 2 turnos de 6, né? E as pessoas saberem de que hora terá um profissional lá. Agora, como você bem disse, como ela é ao ar livre, nós corremos esse risco de, em algum momento, não ter o professor. Né? E isso não seria o ideal. O cara está sem sono à noite, se o lugar está bem iluminado, ele vai para a madrugada, vai lá. E aí? Né? Enfim, tem maluco para tudo, e aí vai ter que ter um professor lá? Eu não sei como é que funcionaria, de repente o Ralf pode até dar uma ideia de como seria isso. Por exemplo, se alguém se machuca nesse ambiente, a responsabilidade a quem recai? Então. Olha, por mais que tenha avisos da prefeitura dizendo que a atividade física é recomendada, a prática sempre com orientação, eu entendo que juridicamente a prefeitura pode ser responsabilizada. Pode ser, né? Eu entendo que sim. Pois a prática do esporte ela é mais do que boa, ela é importante, ainda mais num mundo onde a gente hoje consome muito produto, uma série de aditivos, de conservantes, tudo coisa que vai detonando a saúde das pessoas, mas ao mesmo tempo, às vezes aparecem soluções assim, que parecem simples, parecem fáceis de serem praticadas, mas que podem ter consequências muito severas. São perigosas. O Ralf mencionou a respeito do projeto aí da época da campanha, e esse projeto, eu não tenho ele agora aqui decor, né? Mas eu busquei colocar nesse projeto o que é de benefício, inclusive, para o município. Né? Vamos tirar de lado o benefício que nós teríamos com os praticantes. Para a prefeitura, a busca por pronto-socorros de algumas doenças seria inibida se não fosse extintas. Certo. Né? E na maioria dos casos, porque são poucas as doenças, não sei dizer agora de cabeça se existe alguma onde a atividade física ela não é benéfica.
Eu acho que cabe só uma parte aqui, professor. A gente brinca aqui, até nas quintas-feiras, a gente já virou piada interna aqui do programa, brincar com relação à chegada dos médicos cubanos, que alguns menosprezam a medicina cubana. Tem uma amiga de longa data que é médica e diz que lá não se pratica medicina, se pratica pagelança. O doutor Zé Lima meio que concorda, mas não acha tanto assim também. É óbvio que é um exagero daqui e dali. Agora, é verdade, é efetivo que Cuba se vale muito, até pela sua medicina, da prevenção. Os médicos de lá são muito mais hábeis na chamada medicina da família, né? Programa de Saúde da Família. E muito do que se consegue de prevenção lá vem da prática do esporte, que é um país... Eu não tenho dúvida disso, não tenho dúvida, porque cura-se algumas doenças e inibe outras. Então, se for feita com regularidade, assistida por um profissional, essa é importante. Tenha certeza de que só é benefício. Pois é. E uma outra coisa, né, Ralf, você até tinha tocado nesse assunto. Recentemente também, nós entrevistamos o secretário de Mobilidade Urbana, de Transporte e Mobilidade Urbana, o João Góes, aqui no programa, e além de falarmos de transporte público, de uma série de coisas, falamos dessas ciclofaixas que estão se espalhando pela cidade. E na avaliação dele, isso parece que tem caído no gosto da população de Osasco, especificamente, numa parceria até com o Bradesco e tal. E eu queria saber, o professor Jair tem acompanhado essa expansão das ciclofaixas? O que pensa disso? Tenho sim, eu achei excelente. Eu sou um praticante de bike. Eu gosto do pedal. E diversas vezes pego minha filha e vou até Vila Lobos e a gente vai pedalar pro lado de lá. Agora, com a chegada da ciclofaixa para cá, nos facilitou. Então foi um incentivo muito bem-vindo também, importantíssimo. Não sei se vão ampliar, mas a área que nós temos para pedalar, ela é excelente, em relação à parte de metragem, quantidade, né? Certo, e quilometragem. Você pega aí o dia de 8 às 16 horas, né? Você tem uma boa parte do dia para estar fazendo essa atividade. Eu, inclusive, estive na prefeitura a semana retrasada, o Ralf não sabe disso. Qual que era a minha intenção? Pegar a minha empresa, ok? E fazer um trabalho voluntário. Que trabalho seria esse? Em algum ponto, eu não sei, eu procurei saber com a prefeitura, eles ficaram de me dar um retorno, até agora não me deram, mas em algum ponto dessa ciclofaixa, tem uma parada onde as pessoas que estão pedalando pudessem fazer um trabalho de alongamento e fortalecimento muscular. Quer dizer, tão importante quanto a prática é alongar-se. Exatamente. Né? Quer dizer, você estimula a musculatura, mas assim, com um bom alongamento, né? Evita... Você precisa, né, do alongamento antes e após qualquer treinamento, né? E para pedal, bike... Mas não é só para evitar nenhum tipo de contusão, é também para estimular o perfil, né? Se melhorar o seu perfil. Sim. Né? E eu estou aguardando uma resposta deles para poder ver, vai poder montar seria uma tenda, né? Certo. Seria colocada em vários pontos da ciclofaixa inicialmente só em um ponto. Em um ponto. Né? Talvez estipular, não sei se o meio, se em frente à prefeitura. Um lugar onde boa parte dos que utilizam da ciclofaixa passassem por ali. Exatamente, né? Presenciasse e aí vem um estímulo, né? Então, quer dizer, aqueles que não conhecem, que não gostam, porque a atividade física, ela tem que se gostar para ser feita. Né? Então, tem aqueles que vão na marra porque estão necessitando. Porque é muito gostoso chegar em casa e deitar no sofá. É verdade. Né? Pegar um suco, comer uma pipoca. É verdade. Então, estou falando coisas que eu entendo bem. Então, conclusão. Então, conclusão. O estímulo, né? Quando ele é dado, a tendência é que as pessoas passem a procurar com mais eficácia. E nesse quesito, a cidade de Osasco ela é privilegiada, porque tem, principalmente na região central, você tem uma área praticamente plana, enquanto que a maior parte das cidades da região são todas muito aclive, muito declive, são terrenos muito apinhados que dificulta a prática no caso da bike, né? Positivo. Se você partindo por este lado, né, nós somos privilegiados, né? Porque, como você falou aí, a maior parte é plana. Então, conclusão, aquele que é sedentário, que de repente ele tem a curiosidade de conhecer, ele vai passar a gostar.
né? E se ele tem um acompanhamento, e se ele está vendo que aquilo, a tendência é que se aprimore, né? Com certeza ele vai voltar. Aqui no Jornal da Terra nós estamos conversando com o professor Jair Bernardo, professor de Educação Física. Agora está começando a fazer ou terminou uma pós-graduação? Terminando uma pós-graduação em Atividade Física e Saúde. É uma pós voltada para poder atender as pessoas com necessidades especiais. Hipertensos, cardiopatas, diabéticos, cadeirantes e assim por diante. E você também, Jair, tem um trabalho, ou pretende estar implantando um trabalho de ginástica laboral, é isso? Eu tenho uma empresa montada de ginástica laboral, né? Eu só preciso, para esse próximo ano que entra agora, ser mais efetivo dentro dela, né? Mas está montada, é uma empresa para poder dar ginástica laboral, que é aquela ginástica aplicada dentro das empresas, no horário de trabalho. Certo. E essa atuação seria com as empresas da região, é isso? É a forma como você pretende atuar? De maneira geral, a empresa de São Paulo, né? Se surgindo também, é claro, a possibilidade de chamados para fora de São Paulo, também iríamos. Mas é uma atividade que ela é bem ampla, né? Então tem muitas empresas que já fazem esse tipo de trabalho. Não, sim, já ouvi falar bastante. Mas você já tem feito contato para efetivamente entrar no mercado? Temos sim alguns contatos, né? Eu tenho um site, o trabalho de divulgação, né? Tá. Para a gente encerrar esse bloco e já amarrar com o próximo, fala então o endereço do seu site para a gente passar para os ouvintes aqui do Jornal da Terra. Ok. É www. Fitness mais CIA. Fitness mais dois S. Isto. Mais CIA. CIA de companhia. De companhia, ok? .com.br. Exatamente, .com.br, isso mesmo. Tá. Vamos lá. Com o meu site pessoal. www.fitness mais CIA. Aqui é com temudo, dois S. Isso. Mais CIA.com.br. Positivo. E o seu site pessoal é? É Jair Bernardo. @fitness mais CIA. Ah, não, mas aí é o e-mail, né? Ah, tá, esse é o e-mail. Isso, então vamos ficar só com o site mesmo. www.fitnessmaicia.com.br é o site do professor Jair Bernardo, com quem nós estamos conversando hoje aqui no Jornal da Terra, onde sua cidade é a nossa notícia. No próximo bloco, professor, queria falar sobre esses aditivos, né, que as pessoas começam a ir para a academia. Suplementos. Os suplementos todos, temos coisas mais pesadas. Além dos suplementos, temos esses hormônios todos que as pessoas anabolizantes. Os anabolizantes, que são terríveis para a saúde. E aí eu queria que o professor, no próximo bloco, nos explicasse que riscos efetivos, sem querer meter medo nas pessoas, mas que riscos efetivos esses aditivos podem trazer para as pessoas que os utilizam sem nenhum pudor. Esse é o Jornal da Terra, onde sua cidade é nossa notícia. A sua cidade é nossa notícia. Jornal da Terra. Com o objetivo de eliminar a grande população de pernilongos e outros insetos que tem sido um constante incômodo aos moradores do município, a Prefeitura de Santana de Parnaíba deu início à primeira etapa da operação de combate aos pernilongos. Nesta segunda-feira, técnicos da Vigilância Epidemiológica fizeram a nebulização nas margens dos rios, localizados na extensão da Via Parque entre a entrada da Lagoa de Bacuri até a região da divisa com o município de Barueri, além da área externa do Residencial 6. Com esta ação inicial, a Prefeitura pretende eliminar os ovos que são colocados pelo mosquito nas margens dos rios, evitando que apareçam mais pernilongos. Este processo será efetuado em todas as margens dos rios que possibilitem o acesso dos profissionais. Na próxima etapa, serão colocados larvicidas nas margens e no interior do rio, para eliminar os ovos do pernilongo. Vale lembrar que o programa será realizado em todos os bairros situados próximos ao rio Tietê, desde a divisa do município com Barueri até a barragem Edgar de Souza. A expectativa é que no prazo de 6 a 8 meses, o número de pernilongos diminua em 80%. Jornal da Terra. Jornal da Terra. A sua cidade é nossa notícia.
Esse é o Jornal da Terra, onde a cidade é nossa notícia. No programa de hoje, conversando aqui com o professor Jair Bernardo, professor de Educação Física, e também com o Ralf Silva, nosso colunista de política, advogado aqui do Jornal da Terra. No primeiro bloco, professor, falamos aí das academias ao ar livre, ciclofaixas, e a importância da prática do esporte até como medida cautelar em relação à saúde. Positivo. Né? Para prevenção mesmo, né? Para estimular a nossa saúde. Agora, é um fato também que, principalmente entre os mais jovens, vai para a academia, há uma pressão midiática muito grande dessa beleza imediata e extremada, sem limite, porque não existe um limite. O cara chega num nível, a mulher chega num nível, a gente... cada dia a gente vê mais... No que estamos bem, né? Mais mulheres com todas bombadas, todas inchadas e com aquela voz de robô. Uhum. E os rapazes já de muito, muito mais tempo, inclusive, né? Agora, recentemente, foi noticiado aí, até houve uma entrevista no Fantástico, do domingo retrasado, daquela ex-BBB, vencedora do BBB 11, do Big Brother. Correto. Maria Mello, uma modelo, enfim, ganhou o Big Brother, fez participações no Cacete Planeta, fez participações de novela, Zorra Total, enfim, uma figura conhecida. E que descobriu, já há 2 anos, já havia descoberto, um câncer de fígado. Positivo. Com 20, ela descobriu com 20, ela está com 29, agora descobriu com 27 anos de idade. Então a gente, quando houve uma notícia dessa, no primeiro momento eu me lembro, quando eu li a respeito, eu tomei um susto, falei, meu Deus, 27 anos e um câncer onde teve que extrair 70% do fígado, que felizmente ele se regenera. Agora a gente não sabe que consequência, se esse câncer foi realmente todo eliminado, isso aí só o tempo é que vai dizer. Aí no momento seguinte você lembra daquela voz robotizada dela, daquele corpão que ela tinha, muito, muito forte, e ficava evidente que ela se utilizava de anabolizantes. Correto. E aí na entrevista ela mesma atribui o uso de anabolizantes por quase 10 anos, que teria sido talvez o principal responsável por essa doença dela. Só que o que eu percebo, eu ouço falar de anabolizantes, você chega num homem e fala, olha, você está tomando anabolizante, vai secar o teu testículo. Exatamente isso. E é isso que acontece, né? Isso eu já ouvi de preparadores físicos e de médicos. Mas não adianta, o cara quando vai, o cara com 20 anos de idade, ele se acha imune ao perigo. Correto. Acha que ele pode tomar todas, beber todas, não dormir, usar anabolizante, usar todo tipo de droga, e o corpo, até um certo ponto, ele vai resistindo. Correto. Mas a consequência está aí. O que primeiro, é efetivamente um problema, no caso dela, ligado realmente ao uso dos anabolizantes? E o que você tem que fazer com essa molecada para que conscientize a não usar isso? Então, eu acho que o maior responsável, quando você pega um indivíduo, seja ele adolescente ou adulto, e está tomando um anabolizante, um esteroide, o que acontece? Ele foi indicado por alguém. Geralmente pelo professor dele. Ele está comprando de alguém. Tá. E normalmente, infelizmente, muitos professores estão envolvidos com essas vendas. Posso fazer um parênteses aí, Jair? À vontade. É importante avisar nossos ouvintes que é o seguinte, quem vende anabolizante, professor de academia ou não, aquele dono daquelas lojas de suplementação, ele está correndo num crime que é equiparado ao tráfico de drogas. Certo. Porém, a pena é muito maior. A pena começa em 10 anos, que é a alteração de fármacos, né? De medicamento. E por que é maior? Farmacológico, porque o medicamento, ele pode se tornar um veneno, que é o caso do anabolizante. Porém, você tem casos de endocrinologistas, né? Médicos que são próprios para isso, que cuidam das glândulas hormonais, tudo, que eles utilizam o hormônio a favor da saúde da pessoa. Por exemplo, aquele
adolescente que não cresceu, que está com retardo no crescimento, correto, ele toma um anabolizante, claro. só que totalmente controlado, né? Isso tem é muito rigoroso em relação à Anvisa. Por quê? Porque se ele tomar dose errada, vai gerar até um câncer de fígado, como gerou do Big Brother. Então a pena, ela é muito grave, é de 10 a 14 anos. E eu vejo também muita gente viajando para os Estados Unidos e trazendo termogênicos, vários remédios aí desse tipo de academia. E existem algumas substâncias nesses remédios que são permitidas lá e são proibidas aqui. Certo. Que você pode incorrer no tráfico internacional de drogas. Certo. Então, e a pena começa em 10 anos, é muito sério. É muito sério mesmo. Então, cabe esse alerta aí aos ouvintes, porque o traficante ele vai responder por isso. E sempre tem um que é assim, a pessoa fala, eu sou usuário, eu não sou traficante. Mas chega na academia e fala, eu comprei do fulano lá, tal coisa, não sei o que, vai lá e compra. Estou cometendo tráfico de drogas. Entendeu? Então eu estou incorrendo na mesma pena. Então é importante a gente esclarecer isso para o ouvinte, que fora a pior consequência que é a saúde, também tem a consequência jurídica aí em relação a tudo isso. Agora, o professor, mesmo com a consequência jurídica, com a consequência da saúde, que você pode acordar um belo dia e esse dia não ser belo e descobrir que tem um câncer, descobrir que vai ficar impotente, qualquer outra coisa do gênero, sem falar que as consequências a partir de uma fase da vida elas são severas mesmo para esse tipo de trato com a saúde. Agora, ainda assim, essa molecada se mira no tal professor que facilita a compra disso daí, atua como um traficante, como diz o Ralph, mas também esses garotos e garotas acabam recebendo a informação daqui e dali, mas não se atemorizam por isso, né? Então, recentemente, eu acho que coisa de 4, 5 meses atrás, se eu não me engano, foi na Bahia, Norte e Nordeste, que morreu um rapaz de 22 anos, né? E os pais tinham consciência que ele havia começado a ingerir esses anabolizantes, né? Pediram para ele parar, ele disse que tinha parado, mas enfim, não tinha. Até que ele veio a falecer. O que acontece é o seguinte, a rapaziada, a molecada, ou os adultos, aqueles que querem uma plástica perfeita, eles vão buscar através desse anabolizante. Certo. Vou falar aqui de um que ele é o tal do GH. O GH é o hormônio do crescimento. Nós temos esse hormônio na nossa fase de crescimento. Depois de um certo período paramos de produzir ou produzimos em escala menor. Tá. Esse GH ele vai trazer ao usuário, né, uma performance escultural. Ele vai ser um cara rasgado, né, muito músculo, trincado, como eles dizem na gíria. Certo. Só que a curto tempo, não é a longo prazo, a curto tempo ele já vai adquirir um diabetes. Por quê? Porque esse GH ele inibe a produção de insulina, né? E o organismo ele é inteligente. Quando a pessoa passa a utilizar o GH e o organismo percebe que ele não está utilizando o pâncreas, ele interrompe a produção. E ele vai ser inoperante pro resto da vida. Pro resto da vida, isso não volta. Não volta mais. Então o cara passa a ser um diabético, a curto prazo, né? E a longo prazo vai vir aí os cânceres, a parte renal. Parte renal muito severa. Muito severa. Então, conclusão. Mas eles, como você falou, eles não se preocupam com isso, né? Porque, então eles veem que morreu, ou tem algum colega que está ao lado dele passando por um problema seríssimo de saúde devido ao uso, mas ele não interrompe o dele, ele continua. Por quê? Só vai acontecer com o meu colega, não comigo. E aos 19, 20 anos, nos parece muito distante a questão da morte, da falta de saúde, nos parece tudo muito, muito distante, muito longe da nossa realidade, né? Correto. Uma outra observação é a seguinte, o elemento, né, o indivíduo que ele passa a fazer uma prática de academia, a intenção dele, na maioria dos casos, é melhorar o seu perfil muscular, né? Então, não estão buscando ali só a saúde. Os adultos, como nós, de uma certa idade, a tendência é que você vá a praticar em busca de quê? Saúde. Né? E o que eles esquecem é o seguinte, gradualmente, o nosso corpo não produz, se você fizer atividades diariamente, específicas, né, para a parte muscular, você não vai conseguir mais que 1,5 kg a 2 kg no máximo de massa magra, ou seja, músculo, por ano.
e eles adquirem isso em meses. Certo. Né? Então, conclusão, vai ter um agravante. É uma agressão organismo. Vai ter um agravante. Agora, mesmo assim, professor, a gente também percebe que além por exemplo, com situações mais graves ainda, essa coisa de qualquer ataque ou qualquer ameaça de ataque que nos é feita à região da linha da cintura, nós homens nos vimos preocupados. Se alguma coisa voa na linha da nossa cintura, ou se algo nos ameaça, olha, eu me lembro quando criança, não toma chá não sei do que, porque ele é broxante, qualquer coisa, seja piadinha ou não, nós, homens, nos atemorizamos. Exatamente. Agora, essa molecada, mesmo sabendo que o testículo vai secar mesmo, ainda assim eles continuam usando essas porcarias. A impotência, ela é certa, né? Dependendo do anabolizante, dependendo do que você está ingerindo, quantidade e tempo, é certa. E há menos tempo ou mais tempo, isso vai vir a acontecer. A realidade. Deixa eu dar um exemplo aí que eu vi de perto, né? Estive operando lá no Sírio-Libanês e encontrei o Netinho no corredor. Se você visse ele, irreconhecível. Que foi um caso também de anabolizante, sem dúvida. O termo que eu ouvi do médico lá foi que o fígado dele se esfacelou, né? Desmanchou, derreteu, né? Ele falou assim, porque de tanto anabolizante. Então o que acontece é o seguinte, o equilíbrio cabe em tudo, né, Jair? Exatamente. Na nossa vida, tudo que a gente fizer com equilíbrio é saudável. Até você tomar muita água, você vai passar mal. Água. Eu li uma reportagem, eu não sei o que tem de verdade, mas dizem que se você tomar 6 litros d'água, você morre porque você mata as células afogadas. Quer dizer, então tem água demais. Também faz mal. Né? Então, de qual notícia está falando? Do Netinho do Axé. Que ele tá bem. Cantor. Eu vi o caso dele que ficou internado uma época aí. Quase 6 meses. Quase morreu. Então é o seguinte, na parte renal, todo e qualquer anabolizante ou suplementos, né? Tem alguns que eles são ideais, né? Para aquele uso comedido, né? Por exemplo, o whey protein, né? É uma proteína bacana, né? Ela vai te favorecer, mas o que acontece é que ela vai demorar muito tempo para a pessoa atingir um grau de escultura que ele persegue. Tá. Então para ele aquilo ali não é nada. Não serve. Não serve, né? Mas qualquer substância, qualquer suplemento que você passa a tomar, dependendo da quantidade que você toma, ela é maléfica. Né? A pessoa pensa que ela está ganhando músculo porque ela está ficando robusta, ela está ficando inchada. Uhum. Né? Porque uma das primeiras partes que vai atacar é o sistema renal. Sistema renal. Então a pessoa vai expulsar menos água do corpo. Para reter líquido. Retém líquido, conclusão, incha. Aí ele acha que está ficando forte. Bom, ainda assim, né, professor, a prática do esporte, tirando todas essas aberrações, esses atalhos que as pessoas procuram, a prática do esporte é mais do que benéfica, é uma necessidade. A gente está aqui com o jornal aberto, com um artigo do Dr. José Lima, que é colunista desse programa aqui, está aqui todas as quintas-feiras, onde apresenta números da Organização Mundial da Saúde sobre obesidade, falando que cerca de 2,3 bilhões de pessoas estão com excesso de peso e mais de 700 milhões de pessoas no mundo inteiro estão são obesos, efetivamente. Aqui não teve nenhum exemplo aqui na rádio. Aqui não tem, não tem. Exatamente. Aqui são vários os exemplos, infelizmente. Então, professor, independente desse susto que nos fica claro a questão dos anabolizantes, mas a prática de esporte tem que ser levada como parte da vida da gente. É essencial. Eu uso um exemplo assim meio que chulo, né? Mas que é bacana para você entender. Ou o nosso ouvinte. Você tem 25, 26, 30 anos, 40 anos, 18 anos, que seja. Você levou, e você está acima do seu peso, ok? Então você levou 18 anos para conquistar este corpo que você tem agora. Certo. E o cara quer eliminar ele em 6 meses. Em 6 meses. Não, use em 18 meses, você vai conseguir. Fazendo um trabalho acompanhado,
Aí você vai procurar um especialista endócrino, que você tem que fazer também um balanceamento alimentar. Não é só a atividade física em si. Tem que ver a questão química do corpo inteiro, se está funcionando direito. Entendeu como é que é? Então você consegue sim atingir um ideal, né? Um peso ideal, um corpo ideal, simplesmente com atividades físicas. Professor Jair Bernardo, nosso tempo está acabando e eu vou fazer mais um giro de notícias e na volta só queria reforçar os endereços para que os amigos aqui do Jornal da Terra possam encontrá-lo e também pensar em dialogarmos a respeito de alguma informação que o professor possa trazer para o conteúdo do Jornal da Terra. Correto. Aqui semanalmente, para que os nossos ouvintes recebam, nem mesmo que seja na forma de pílulas, uma vez por semana, 2 vezes por semana, informações a respeito da prática do esporte como medida de proteção à saúde. Da necessidade dela, né? É verdade. Nas nossas vidas. Sim, me coloco à disposição, algum ouvinte que tiver alguma dúvida, né, relacionada a essa parte de atividade física, pode nos comunicar aqui, nos contatar, que com certeza a gente vai atender com o maior prazer. Vamos fazer o seguinte, você que está ouvindo o Jornal da Terra, pega uma caneta aí agora, eu vou fazer um giro de notícias na volta, e a gente vai estar encerrando o programa, e aí eu vou passar o endereço do site, mais uma vez, do professor Jair Bernardo, e um telefone de contato dele, e aí você fica à vontade, inclusive para manter contato, dizer que eu vi aqui no Jornal da Terra. As perguntas pode passar direto para a produção aqui do programa, se elas vierem. Ok? Esse é o Jornal da Terra, onde sua cidade é nossa notícia. Os assuntos da nossa gente, no Jornal da Terra. Motoristas que trafegam pela região de Alphaville e de Tamboré, em Barueri, estão sendo abordados para responderem a uma pesquisa sobre sua origem e destino nesses bairros. O resultado do levantamento levará à elaboração de projetos visando reduzir os congestionamentos nessa área da cidade, além de apontar até que ponto o trânsito é um obstáculo para o desenvolvimento da região. O estudo é realizado pelo Laboratório de Planejamento e Operação de Transportes do Departamento de Engenharia de Transportes da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo e faz parte de um levantamento que o laboratório está realizando sobre o complexo viário da região, com o objetivo de desatar o nó que trava o trânsito. O trabalho foi encomendado pela Associação da Indústria Imobiliária em Alphaville, Tamboré e região, em parceria com a Prefeitura de Barueri, e deve ficar pronta no primeiro semestre do próximo ano. As entrevistas com os motoristas acontecem em 10 pontos dos bairros e duram em média 30 segundos, para não atrapalhar o trânsito. Jornal da Terra. Apresentação: Rodrigo Lobo. E depois desse ótimo papo com o professor Jair Bernardo aqui no Jornal da Terra, hora de falar de esporte. Agora o agendão do final de semana com o Jefferson Miro. Boa tarde, Jefferson Miro. Boa tarde, Rodrigo Lobo. Boa tarde aos amigos do Jornal da Terra. Vamos para a agenda do final de semana. Copa Paulista. Sábado às 19 horas no estádio 1º de Maio em São Bernardo, tem São Bernardo contra o Audax. Brasileiro Série B. No sábado às 17h20 tem Palmeiras contra o Ceará no Morenão em Campo Grande. Brasileiro Série A. Jogos do domingo às 17 horas. Flamengo contra o Corinthians no Maracanã, Ponte Preta contra o Grêmio no Moisés Lucarelli e Santos contra o Fluminense no estádio de Presidente Prudente. E às 19h30 tem Bahia contra a Portuguesa na Fonte Nova e São Paulo contra Botafogo no Morumbi. Amador de Osasco, definida as quartas de final da Copa Municipal de Futebol. Amanhã às 9 horas no campo da Ford tem Flamengo contra São Pedro e Independente contra o Intermec. E no campo da Viliara, a partir das 9h30, tem o Seno contra o Internacional e Força Jovem contra o 7 de setembro. Amador de Itapevi, semifinal da Copa Master, jogos do sábado no Estádio Municipal André Nunes. Às 9h30 tem Caveira contra o Milan e às 10h50 Vila Nova contra o Folhas. E no período da tarde tem a semifinal do Veteraníssimo. 12 horas tem Boca Júnior contra a Portela e às 13h20 Rainha contra o Teimoso. Por hoje é só, na segunda-feira eu volto o Rodrigo Lobo. Isso aí, obrigado Jefferson Miro. Deixa eu agradecer também aqui o Emerson Caetano, Márcio Costinha, Cacá Rodrigues e todo mundo que ajuda a fazer o Jornal da Terra, que está terminando aqui no AM 1330 e também no www.radioterra.am.br. Deixa eu agradecer aqui mais uma vez o professor Jair Bernardo, professor de Educação Física,
e eu queria pedir para você pegar uma caneta, porque eu quero passar aqui o endereço do site dele, www.fitnessmaiscia, tudo junto, fitnessmaiscia.com.br. Agora, professor, já agradecendo sua presença aqui no Jornal da Terra, tem um telefone de contato, que possa ser dado para o ouvinte da Rádio Terra, caso deseje procurá-lo para pedir alguma informação? Tem sim, pode anotar. É o 98404-7852. 98404-7852. Professor, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Foi um prazer. Eu que agradeço a vocês pelo convite e estou à disposição para outras vezes. Ok. Boa tarde. Ralf Silva, mais uma vez, muito obrigado, meu irmão, meu amigo. Rodrigo, eu agradeço a oportunidade aí, agradeço a presença do professor Jair Bernardo, sempre atendendo o nosso convite aí, o Jefferson e todos os ouvintes aí. Dizer que é um prazer, semana que vem a gente está de volta. Aproveito para deixar meu Facebook, Ralf Silva. Um abração, fique com Deus. Um abraço, paz e bem, não esqueça, onde não há informação, mora a especulação. Termina aqui Jornal da Terra. Jornal da Terra. A página oeste da nossa grande São Paulo. Jornal da Terra. De volta, segunda-feira, 5 da tarde.